Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um Lateral Esquerdo. Hoje temos a honra de ter connosco o Filipe Martins, antigo treinador do Real Massamá, o último clube que treinou. Temos, como sempre, habitualmente connosco o grande Pedro Bolsas. Filipe, vamos já começar aqui por ti. Tu começaste a galopar, começaste no Real Massamá também, a treinar os juvenis. Foste galopando escalões até chegares aos séniores. Nos séniores sobes de divisão e chegas a uma segunda liga. A pergunta é, primeiro, qual é que foi a tua maior dificuldade assim que iniciaste como treinador? A minha maior dificuldade foi conseguir sair do Belas, onde eu me iniciei, para ter o convite, e foi uma situação caricata até, ter o convite por parte do Real para treinar os juvenis, que era uma equipa que tinha muita ambição. E, né, aquela geração dos juvenis do Real, porque era uma equipa que toda a gente tinha muita esperança que pudesse fazer um brilharete nessa época. Isso para mim foi muito importante ter tido esse convite, porque nessa época que eu vou para os juvenis do Real, nós conseguimos ter o apuramento inédito, afastando o Sporting da segunda fase do campeonato. E para mim a maior dificuldade foi mesmo ter conseguido sair do Belas, porque tive 3 anos no Belas, e ter tido uma oportunidade num clube como o Real. E deixa-me acrescentar que é, se me permites, quase um autêntico conto de fadas, e é a prova de que por vezes a meritocracia ainda vinga, porque o Filipe chega aos juvenis do Real e de lá até aos séniores vai subindo patamar a patamar, mas sempre fruto dos bons resultados que obteve. E não foi? Nos juvenis conseguiu o tal apuramento que ele falava, e eu recordo que foi a única vez que o Sporting ficou fora da fase final do apuramento de campeão, foi porque a equipa do Filipe eliminou o Sporting nessa fase. E, portanto, teve mérito e foi chamado para os Júniores, onde faz uma época onde cumpre os objetivos. Chega aos séniores, primeiro ano campeão nacional. E, portanto, muitas vezes é dito e acontece que nem sempre é pela meritocracia que as pessoas chegam lá acima, mas de todos os casos que eu conheço, o Filipe é aquele treinador que subiu mesmo pelo seu próprio pulso, ninguém lhe deu nada e ele apresentou trabalho, apresentou competência e chegou lá acima de uma forma inteiramente justa, e dou-lhe os meus parabéns por isso. Yeah. Filipe, e o que é que sentiste quando passas dos escalões de formação para os séniores e conseguindo logo nos séniores ter bastante sucesso, sendo campeão? Eu tive ali 2 meses, foram os 2 meses de férias, estive um bocadinho apreensivo em relação a isso, porque é sempre difícil fazer essa transição dos júniores para os séniores, e estava ali um pouco na expectativa de como seria recebido pelos jogadores séniores. Há sempre aquela coisa, o treinador vem dos júniores, a parte da liderança é muito importante. Estive ali na expectativa, desde o primeiro dia que tive o contacto com eles, olhos nos olhos, senti que a minha mensagem passou e que a minha liderança iria passar tranquilamente. E depois fui fiel a mim próprio, fui a pessoa que sou sempre, uma pessoa tranquila, que quando entra dentro do campo as pessoas sabem que a responsabilidade é completamente outra, e quando estamos fora do campo somos uma pessoa, dentro do campo temos que ser outra. Fora o amigo, dentro do campo o superior é hierárquico. Portanto, se toda a gente se meter no seu devido lugar, as coisas correm da melhor maneira. E em relação ao modelo de jogo, de que modo é que evoluiu dos escalões de formação para os séniores? Teve que evoluir. Aliás, eu num trabalho que fiz também com o Pedro para o blog, disse que o meu modelo de jogo é uma coisa que nunca vai estar acabada. Portanto, o modelo de jogo acho que é um processo aberto, que todos os anos, e até mesmo as próprias características dos jogadores que nós temos à disposição, vão alterando. Portanto, vão alterando o modelo de jogo. E óbvio, se falarmos desde os tempos que eu treinava o Belas até aos séniores do Real, o meu modelo de jogo, como é óbvio, foi ficando cada vez mais complexo, cada vez mais completo. Agora não é um processo acabado, muito pelo contrário. Acho que o modelo de jogo nunca é um processo acabado. Que diferenças é que sentiste maiores do CPP para a segunda liga? Curiosamente foram mais do que aquelas que eu estava à espera. Eu pensava que, até porque na época de CPP tínhamos enfrentado clubes na Taça de Portugal, clubes de patamares superiores, como foi o caso do Olhanense e do Aroca, e depois mais tarde do Benfica também na Taça de Portugal.
e eu pensava que a diferença não iria ser tão grande, mas o campeonato da segunda liga foi um campeonato muito, muito competitivo, com muitas equipas a quererem subir divisão. Este ano talvez metade das equipas da segunda liga assumiram-se como candidatos à subida de divisão. Nós, pelo contrário, não tínhamos nem sequer essa ambição, porque também não tínhamos as condições necessárias. Foi um ano onde a maior parte do orçamento foi aplicada em obras do estádio e em formulações na estrutura do clube. Tivemos que jogar com aquilo que tínhamos. Eu queria te perguntar, tu passas num ano de ser uma das equipas mais bem apetrechadas do campeonato onde estavas e que depois não era, na minha opinião, a equipa mais forte individualmente, mas que tu conseguiste, no combinar entre o que é individual e o teu trabalho, conseguiste fazer da equipa campeã e subir divisão. E depois passas, na época seguinte, deixas de ser, se calhar, uma equipa que conseguia assumir mais os jogos com bola, passas a ser individualmente, é uma opinião minha, a equipa mais fraca que estava na segunda liga. Em termos de modelo de jogo, sentiste muita dificuldade, teve que haver alguns reajustes, porque passas a ser uma equipa que naturalmente se calhar conseguia ter mais bola porque tem jogadores com mais qualidade que os outros e entras numa realidade onde muda tudo. Não sei se te sentiste muita dificuldade, se tiveste que fazer reajustes, como é que foi esse processo? Isso foi uma questão que até me colocaste nesse tal, não sei se te recordas. Sim. Nesse tal artigo que fizemos na altura para o blog. E provavelmente foi uma das coisas que, se fosse hoje, eu mudaria, porque eu fui para a segunda liga e fui com o mesmo assumi o jogo da mesma forma como assumi no campeonato de Priu para subir divisão, e paguei muito caro essa ousadia, porque houve muitos jogos que eu perdi por 1-0, onde tive sistematicamente o domínio do jogo e que havia sempre qualquer coisa que falhava, que perdíamos. Mas não me arrependo, talvez mudaria, ficar um bocadinho mais na expectativa, dar mais iniciativa ao adversário, mas eu não consigo ver o futebol dessa forma. Não consigo ver o futebol sem ter o objetivo de ter o mais tempo possível a posse de bola e cada vez ter mais domínio do próprio jogo em si. O que acaba também por valorizar os teus jogadores. E eu lembro-me que o Vinícius saiu agora do Real para o Nápoles. Aliás, é uma situação... assumido agora, mas o Vinícius já está assinado com o Nápoles ainda desde a minha altura, quando eu estava no Real, e tem tido essa... Era isso que eu ia dizer, todos os anos tem saído. É uma situação recorrente no teu currículo, que todos os anos consegues promover atletas para irem para clubes superiores. Todos os anos, graças a Deus, e este ano vai ser novamente um ano de sucesso nesse aspecto, e acho que também os próprios treinadores, também um dos objetivos que têm no princípio do ano é valorizarem os ativos que têm à sua disposição, e desde os tempos dos juvenis do Real, até mesmo no Belas, porque também levei alguns para o Real na altura. Sim. Foi 3 miúdos que achava que tinham condições para poder jogar num patamar mais acima. E desde o Zidane nos juvenis, desde o Miguel Tavares, que também foi para o Braga no ano dos Júniores, o ano passado no CNS, muitos jogadores, o Aleph foi para o Setúbal, o Nuno Tomás e o Filipe Mendes foram para o Bolonenses, o Mateus Leal e o Tabu foram para o Benfica. Portanto, são quase meia equipa que eu perdi, mas perdi pelos melhores motivos. Sim. Eles têm qualidade individual, mas são potenciados também pela Sim, ideia. Penso que, pela ideia de por jogo. muito bom que o jogador seja, se não estiver inserido num contexto coletivo com um bom processo, muito dificilmente irá a algum lado. Pode-se valorizar um pouco, mas não tanto como se estiver inserido num contexto desse. Claro, eles valorizam-se quando tocam na bola e não quando andam a correr de um lado para o outro. Exatamente, e quando a orquestra está bem afinada. E já agora, o que é que tu consideras mais importante, sendo assim, para a tua construção do teu modelo de jogo? Aquilo que eu considero mais importante, ideia básica, temos o máximo tempo a bola connosco. Portanto, desde a primeira fase de construção, e para mim a fase de construção começa logo no guarda-redes, temos o máximo de tempo a bola nos nossos pés, o máximo de tempo o domínio, porque enquanto tivermos a bola nos nossos pés, estamos mais próximos de marcar e estamos mais distantes de sofrermos golos. Para mim, eu valorizo muito a posse de bola.
Valorizo muito a forma como chega à baliza adversária e a forma como a minha equipa não perde a bola de uma maneira muito simples ou muito fácil. Eu gosto de ter o domínio do jogo. No CNS, qual é que achas que é o melhor modelo de jogo para ter sucesso no CNS? Porque nós no CNS olhamos um bocadinho e vemos muito a bola pelo ar. Esta é uma das realidades que a gente constata. Vemos também muitas equipas defensivas. Mas tu no Real não era assim. Era uma equipa Não pouco era assim muito mais ofensiva do que propriamente defensiva. E tinhas, nesse ano até tiveste ali a lutar com o Sacavenense, que era precisamente um bocadinho no sentido contrário. Sim, o Sacavenense acaba por ficar à nossa frente na primeira fase do campeonato. Também numa fase de descompressão da nossa parte. Mas era uma equipa completamente antagónica àquilo que era a nossa equipa. Portanto, uma equipa de jogo muito mais direto, um jogo muito mais pragmático, mais a aguardar pelo adversário. Mas o futuro viria a dizer que as melhores equipas foram aquelas que tentaram assumir mais o jogo. Fomos nós, foi o Farense e foi o Praense nessa altura. O próprio Sintrense na primeira fase também tinha um modelo parecido connosco, o Luís Loureiro, também tentava assumir o jogo, mas infelizmente não conseguiu passar a primeira fase, mas na minha opinião era uma equipa muito mais superior e que merecia muito mais ter ido à segunda fase do que propriamente o Sacavenense, mas aqui está, os momentos coletivos foram mais fortes e o Sacavenense foi mais forte a nível coletivo do que o Sintrense nesse ano, apesar de que eu gostava pessoalmente muito mais de ver o Sintrense a jogar nessa época. Voltando aqui à segunda Liga. Em termos organizacionais, onde sentes que a segunda Liga poderá, ou seja, onde é que o CPP poderá melhorar em relação à segunda Liga? Eu acho que principalmente, eu senti muita diferença em relação à segunda Liga em todos os aspectos, mesmo na própria organização dos jogos, muito mais cuidados, os árbitros também muito mais profissionais, muito mais focados naquilo que era o objetivo. Muitas das vezes os próprios árbitros chamavam os treinadores ao balneário antes do jogo, explicar a maneira como estavam ali inseridos no espetáculo e não querendo ser de forma alguma protagonistas. Eu tive 2 ou 3 aspectos este ano que me marcaram muito pela positiva, porque a organização de uma liga de futebol é muito mais cuidada do que propriamente os jogos do CPP, tirando a final que aí senti qualquer coisa diferente, talvez ali os jogos com a transmissão televisiva, apesar de que, na minha opinião, acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem vindo a fazer um excelente trabalho e a tentar encurtar as distâncias que há para o futebol profissional, com a transmissão de jogos, com essas coisas todas que podem melhorar o futebol amador. E de que forma é que achas que agora a criação do Campeonato Sub-23 poderá vir a prejudicar o CPP? Eu acho que vai prejudicar bastante. Vai prejudicar bastante, até mesmo a nível financeiro, na minha opinião, porque os jogadores que saíam dos júniores não tinham colocação, acabavam sempre por ir para clubes de CPP e muitos deles até emprestados e a custo zero para os clubes. Nós no CPP tínhamos vários jogadores. Eu lembro-me de ter o Nuno Tomás emprestado pelo Belenenses a custo zero, o André Almeida também estava lá emprestado pelo Belenenses a custo zero. Jogadores que para o ano o Real nunca os poderá ter no CPP, nem mesmo numa segunda liga, porque esses jogadores vão ser desviados para as equipas. E eu fico com a sensação que esta Liga de Sub-23 vai ser muito menos competitiva e potenciar muito menos a evolução de um jovem que seja jogador, de um jovem talento que seja jogador do Benfica ou do Sporting que vai disputar esta Liga, do que propriamente disputar uma segunda Liga que tem um grau de competitividade seguramente muito superior ao Campeonato Sub-23. Ou seja, não sei se a tua experiência na minha ótica o que me parece a mim é que eles vão continuar a competir com os mesmos que já competiam desde os iniciados. Eu acho que, principalmente nos clubes grandes, os jogadores dos clubes grandes estão habituados a jogar num escalão acima, ao fim e ao cabo. Este campeonato sub-23 para os clubes grandes vai ser muito interessante. Porquê? Porque
os júniores que não são tão evoluídos vão jogar num campeonato sub-23. Os juvenis vão jogar nos júniores. Ou seja, vai haver aquela continuidade natural que desde das escolinhas o Benfica, o Sporting e o Porto, mesmo o Bolonenses também já faz um bocadinho isso, que também está a trabalhar muito bem na formação, de jogar no escalão acima para potenciar o máximo possível dos jogadores. Eu acho, por exemplo, no Campeonato Sub-23, eu estou a ver o Benfica e o Sporting, não, porque o Sporting infelizmente acabou com a equipa B da Liga Alemã, mas estou a ver o Benfica a jogar com os júniores primeiro ano, por exemplo. No caso do Benfica, na minha opinião, fará todo o sentido, porque mantém a equipa B e os mais talentosos estão a competir segunda liga e a potenciar-se. Num caso de uma realidade de uma equipa que não tem equipa B a competir na segunda liga, parece-me a mim que vai perder capacidade de potenciar os seus melhores jovens, que ainda não têm qualidade para estar na equipa A, mas se calhar tinham qualidade para estar mais do que a equipa de sub-23 no campeonato pouco competitivo. Por exemplo, o Sporting opte por fazer rodar os jogadores que normalmente estavam na equipa B, rodar na Primeira Liga ou até mesmo em clubes de segunda liga e jogar os júniores no sub-23. Entre o campeonato de júniores e o campeonato sub-23 é muito mais competitivo para um atleta júnior jogar nesse campeonato. Claro. Bem, mas vamos voltar aqui um bocadinho atrás e falar mais um pouco sobre o Filipe. Filipe, como é que é a tua semana de trabalho? Como é que costumas programar a tua semana de trabalho? A minha semana de trabalho é muito fácil de definir em termos gerais. Pois, como é óbvio, e depois dizer-me também como é que programas a tua semana de trabalho na segunda liga, as diferenças entre o CPP e a segunda liga. Aí não houve muito. Ou as maiores diferenças que houve foi nas jornadas duplas, porque mesmo a nível do meu modelo de treino, tudo isso não mudei absolutamente nada em relação ao CPP segunda liga. Mas com isso, ou seja, explica-nos então como é que é o teu modelo na CPP. E depois, nas jornadas duplas, tiveste muitas jornadas duplas, não tiveste? Tive. E aí sim tive que me adaptar, porque não há tanto tempo para a recuperação dos jogadores, principalmente. Temos que alterar a semana de treino. Praticamente nessas jornadas duplas a maior preocupação é a recuperação para o jogo seguinte, porque praticamente não se treina muito, recupera-se mais do que se treina. Nesse sentido, mas no microciclo normal, segunda-feira folga, terça-feira recuperação para os jogadores que jogaram, apesar de não fazem só recuperação, portanto fazem uma parte do treino, a parte depois final, porque eu não gosto muito de separar o grupo, não gosto muito de diferenciar os jogadores que jogam e que não jogam, insiro numa primeira fase toda a gente nos mesmos exercícios, depois numa parte final fazemos a tal recuperação dos jogadores que jogaram mais tempo no fim de semana. Os outros fazem um trabalho extra sempre com bola também, à quarta-feira é o dia que nós trabalhamos um bocadinho mais a força rápida e os jogos reduzidos. Portanto, quando tenho que fazer normalmente 2 em 2 semanas, trabalho muito ali a força rápida à quarta-feira. À quinta-feira, situações mais macro, mais de jogo, mais aberto. Sexta-feira, mais vocacionado para a velocidade e para a finalização. Sábado, bolas paradas e velocidade reativa. E domingo, o jogo. Um fim de semana, numa semana normal, portanto, no microciclo. E agora faço-te a pergunta, e quando na segunda liga tinhas a jornada dupla, como é que trabalhavas ou como é que mantinhas os atletas que teoricamente não jogavam menos, como é que conseguias que eles mantivessem a mesma forma e a mesma regularidade? Normalmente tentava, nessas semanas, tentava marcar um jogo de treino à segunda-feira. À segunda-feira costumava marcar um jogo de treino onde dividia o grupo, portanto quem tinha jogado no fim de semana não entrava nesse jogo de treino e tentava fazer um jogo de treino para quê? Para depois toda a gente ter mais ou menos o mesmo volume de jogo durante essas semanas. Já pensava um bocadinho mais à frente, portanto um jogador que eu tivesse a pensar que ia jogar na quarta-feira, por exemplo, na segunda-feira já não jogava tanto, mas o banco e aqueles que eu pensava que não iriam ser convocados, jogarem praticamente o jogo todo nessa segunda-feira ou numa quinta-feira,
a seguir a um jogo de quarta. Portanto, fazer um treino conjunto, assim, digamos. Talvez, e às vezes até acordava com o treinador adversário um bocadinho menos tempo, fazer 2 partes de 35 e dar 70 minutos a esses jogadores. E a outra equipa, E a outra conhecer, equipa claro. fazer um trabalho, um treino direcionado para a recuperação também. E não achas que havia muito excesso de jogos na segunda liga, ou seja, com Taça de Portugal, Taça da Liga, a liga com tu apanhaste 22 equipas. Se calhar para Não, quem tinha este um ano plantel 20, curtinho, este ano não é? Como 20. vocês. Este ano 20 Este ano equipas. 20 são 38 jogos de campeonato, que é bastante. Mais Taça da mais Liga, que Taça tiveram da Liga, aquele azar que também que foram eliminados na Secretaria. Pronto, isso também foi um episódio que marcou também muito, porque é sempre chato, principalmente para os jogadores e para a equipa técnica, até mesmo para o clube a nível financeiro, fazer um brilharete daqueles e depois no dia seguinte ter o espectro de perder uma oportunidade de jogar contra a Benfica, contra o Braga, contra Setúbal. Depois dominámos o Belenenses no Restelo. Isso foi a maior facada que levámos este ano, sem dúvida nenhuma. Em termos emocionais, Sim. nas semanas seguintes, a equipa. Mexeu muito. Demorámos muito tempo, até porque depois aquilo arrastou-se muito com processos e com recursos e com tudo Sim, isso. porque o Belenenses chegou um momento que estava a dizer que até desistia. Sim, o Belenenses, por vontade deles, ou pelo menos por aquilo que eles transmitiram cá para fora, não iria fazer nenhum recurso. Mas como é óbvio, isso era um assunto que não podia passar ao lado da Liga Portuguesa de Futebol e não era preciso o Belenenses ter-se metido no assunto, porque naturalmente iria ser averiguado E naquelas semanas prejudicou bastante o trabalho. Prejudicou bastante. Porque era quase Praticamente não só- todos os dias os jogadores estavam a perguntar se já sabia alguma coisa, se havia novidade, ou seja, muito o foco que deveria estar só no jogo, estava no jogo, mas também estava muito nessa. E então quando saiu o sorteio e ficámos à condição, quando sai Benfica fora, Braga fora e Setúbal em casa, o facto de podermos ir à Pedreira jogar e jogar no Estádio da Luz, Os jogadores que nunca pisaram aqueles os jogadores palcos. nunca sequer pisaram aqueles palcos. Até mesmo para mim foi uma grande facada. Bem, vamos terminar por aqui. Vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos com a análise da final da Taça de Portugal. Até já.